Nossa, estourou de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito... Tá bem alto, cara. Bom, enfim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso, Universo Inverso. Continuamos aqui no estúdio com vários convidados. Tem eu, Jorge Fernando Cabral. À minha direita é Guilherme Demore. À minha esquerda, Eduarda Cabral. Mais à esquerda, Priscila. Mais à esquerda, Lucas Gomes Vazata. Lucas Vazata Gomes. É só que me faltava. Vazata Gomes. Eu vou fazer o papel do chato redes sociais, mas a gente vai passar as redes, né, como sempre. Ah, é isso aí. Que a gente tá lá no Instagram como @poduniversoinverso. É mais legal que as pessoas comecem a seguir a página, que como o Jorge já tinha falado um dia, a gente começa a divulgar mais coisas por lá daí, né? A gente não precisa usar tanto nossas redes pessoais. Mas quem quiser também tem o @nego_jorge, eu Demo Demore, depois na descrição vai ter o Instagram de todo mundo aqui. E o e-mail também, que é o poduniversoinverso@gmail.com. Muito obrigado pra todo mundo que interage em qualquer rede. E vamos continuar com essa formação que deu muito certo, né, Jorge? Sobre rótulos, e a gente já rotulou que isso é uma formação boa. A gente, exatamente. Vocês também. E acho que foi o Vazata que sugeriu esse tema que a gente vai abranger agora. Que... Acho que foi... Foi o Nego Zata, que... A nossa consciência coletiva. Mastermind é o nome disso. E é real mesmo. Que é o tema... a gente vai falar sobre aplicativos de bate-papo. É um passeio sobre as nuances sobre a história, e mudanças e transformações dos aplicativos e instrumentos de bate-papo. Senta que lá vem a história. Só que assim, gente, a gente vai tudo pelas nossas vivências, mais uma vez, tá? A gente vai desde o que a gente conheceu até essa geração nova aí de jovem. Jorge, não tem a voz grossa assim. Só uma crítica solta. É que diferente de ti, que precisa gritar, eu deixo a minha voz um pouco mais tonante. Eu não tô gritando, amorzinho. Briga de famílias à parte. Na audiência, deixa. Acabou a trilha, É isso que o Brasil quer. A gente podia fazer briga de família. Briga? Cara, mas a minha voz tá saindo muito bem no fone, e eu tô longe. Vai lá. Então, acho que a gente... Aqui a média aqui é 25 anos e tal. Sei lá, a Duda quebra média com seus 16 anos. Mas... Jovem. A Duda não sabia que era ICQ, por exemplo, que eu acho que foi onde começou o rolê aqui da comunicação virtual. Tinha o Mirk antes, mas como a gente não pegou a época do Mirk, a gente nem vai citar muito aqui, só citarem, mas não entrar no assunto. E o ICQ mesmo eu não usei. Eu lembro que o dos meus primos estava sempre aberto, eu ficava fuçando e tinha aquele barulhinho, como é que era o barulhinho? É isso aí. Exatamente. Ficou bom, não? Ficou bom. Claro, o fone ficou bom. Mas o Vazato já tinha isso aqui na época. Tinha isso aqui, mas isso aqui, inclusive, pra quem quer anotar aí, era 277.472.705.470. O site tá desativado. Sério? Porque o ICQ, ele não tinha não era não pelo tinha um teu nickname. e-mail, não era pelo teu Não era isso mesmo. usuário. Não era isso mesmo. Mentira, era sim. Ele era tipo um número de celular. Era né? mesmo? Era mesmo? Era mesmo? Não, era um número Será absurdo. que era? Daí a pessoa te pediu teu ICQ, tipo, tu não tinha como dizer, é tal bagulho. Tu tinha que ir lá olhar e mandar pra pessoa, porque não ia decorar um número de 9 dígitos com 10 anos. Tu lembra se o ICQ tinha aquela coisa de tu convidar as pessoas pra ser do ICQ ou tu podia fazer uma conta? Acho que tu só descadastrava. Adicionava não tinha... e-mail. Mas não era nem linkado ao e-mail, cara. É. Era uma conta à parte. Eu lembro de... Verdade. Era uma doideira. É verdade. Caralho. ICQ, pra quem não lembra de nada mesmo, talvez resgatando aquela... Era tipo uma rosinha, né? Uma florzinha. Era uma florzinha de várias cores, assim. Isso, verde e vermelho, acho E que era. verde meio amarelo ou verde meio laranja. E ele ficava girando pra conectar, assim, enquanto tinha uma mensagem, ficava piscando uma pétala, né? Uma pétala. E é o pai do MSN, né? É o pai da MSN, isso aí. É o primeiro, assim. Que tu lembra mais ou menos os meados disso aí? Isso aí é antigo, né? 2004. Cara, eu tinha 9 anos, 10 anos. Eu nem conhecia vocês. Sim, então, 2004, tipo, 2003, por Isso ali. aí, Tinha velho. internet muito antes de mim, cara. Internet de escada depois da meia-noite e aquele abraço, tá ligado? Servidor. Eu tinha 14 anos. Bom, depois do ICQ que a gente usava com servidor e tudo mais, acho que o MSN que veio logo depois teve um tempo de servidor também, né? O SM teve mais... o que... O SM. O MSN veio... O LSD. Cara, uma coisa que a gente esqueceu de falar é que esse rolê de se comunicar por bate-papo foi instituído por causa dos celulares do SMS, né? Sim. E os pager. Tu tinha os pager muito antes, que na verdade era só um aviso, né? Que era um aviso, eram mensagens prontas, né? Eu nunca tive um pager, eu só vi eu filme. também não, né? A gente só... É só médico. Grey's Anatomy até Se hoje. se alguém usou um pager na vida, por favor, mande... Não, Mande eu e-mail. sei. Mande É seu assim, ó.
tu recebia um alerta de um número. Por exemplo, teu celular, tá ligado? Daí tu dava um... Daí, tu pegava e ia num telefone mais próximo, tipo, o telefone público ou que tinha mais perto, ligava pra central, que tu tinha que ter uma central, como se fosse teu servidor, daí falava, recebia as chamadas do número tal. Daí a central ligava pro número e te conectava. RPG era uma mão do caralho. Era uma mão. Caralho. Cacete, que função. horrível. E os caras reclamam de botar lá, eu não sou um robô. E olha que louco, uma vez você que trabalha numa operadora de telemóveis, Telemóveis. antigamente a Telecomunicações. venda de planos era baseada assim, tu vai pagar tanto e tu vai ter 30 torpedos É, ao isso mês. aí. Hoje em dia Cara. as pessoas te compram com pacote de internet. Naquela Ah. época era quantos torpedos, velho. E As- Nossa, eu lembro que uma vez eu e os meus amigos a gente conseguiu uns códigos pra mandar MSN. SMS. É muita de sigla. graça. Muitas siglas. De graça. Mas isso é pauta de reunião na empresa. A gente sempre faz esse balanço de, tipo, assim, o quanto tu pagava pra ter 30 SMS e 30 minutos por dia, que às vezes era R$70, e hoje tu tem um plano com, sei lá, pega uma promoção, tem 10 GB de internet, tá ligado? É muito louco como quem fornece o serviço tem que se adaptar, e como muda muito rápido, é muito louco pra quem tá do outro lado. E se adaptar e ditar a regra também. né? Sim, porque a gente tem que vender, né? Vocês são todos uns mercenários, né? Sim, óbvio. Mas... Nunca neguei. Na época também gastava muito dinheiro com ringtone, né? Nossa, ringtone! Era assim, Guilherme. Não tinha nem fala. Não, era aquele assim, ó. MIDI, era MIDI, né? Era o MIDI e depois veio os toques polifônicos. Isso. Tá, mas a gente viajou. A gente viajou nos celulares. Nostalgia livre, deliberada. Inclusive eu tenho uns celulares aqui guardados dos antigos, depois a gente vai fazer uma apresentação. Não, eu tenho, mas foda-se, ninguém quer ver. Daí MSN... A gente falou de CQ, MSN, só que antes teve o glorioso chat do UOL. Por Não, quê? eu acho que não é nem Terra do UOL. Gata. É que tá, eu acho que não é nem antes. Porque no período do MSN, esse aqui, a gente tava usando o celular, tava usando o MSN, Tá. e ao mesmo tempo a gente tinha um como é que se chama? Que é um navegador aberto Com Orkut. com... logado. Não, com um chat. Um chat aberto. Com um chat, e também tinha as redes sociais da época. Na realidade, eu acho que a época de chat do Terra, chat do UOL é pré-Orkut. Justamente, era por isso que a gente usava Não, esse chat. sabe por que que não é Era pré-Orkut? Junto, e daí vocês encontravam as pessoas como se fosse um Tinder. Vocês encontravam as pessoas lá e depois passavam Não. as redes pra Ó. conversar seguido. Não, porque no chat ninguém era Ninguém era assim real. mesmo. Ninguém era real. Sabe por quê? Todo mundo ficava no Real? anonimato. Gente, o que precisava pra entrar no chat? Um computador. E criar um nome. Só botar teu nome escrito na sala. O que precisava pra criar um MSN? Loirinho 21. Tinha que Era criar um essa e-mail pro MSN. Era muito mais mão. Então, tu muito novo ou sem muito conhecimento, era muito mais fácil entrar no chat do UOL. E outra, não era todo mundo que tinha, né? Que nem hoje que tu pega o número de todo mundo e todo mundo tem o WhatsApp pra conversar. Então, assim, tu tinha internet, mas às vezes só tinha mais 2 amigos teus que tinham internet. Então não valeria a pena tu criar um MSN pra falar com 2 pessoas com 13 anos. Hoje, com 13 anos, tu tem mais de 1.000 seguidores numa rede. Naquela grupo entre os época, colegas era pouca do gente que WhatsApp. tinha. Não valeria a pena eu criar um e-mail. Eu conversava com pessoas fake. Aleatórias, tipo, enchia que a gente a usa minha antes. barrinha de social Isso. naquele momento enquanto eu podia, tá ligado? Era momentâneo esses prazeres. Eu acho que o Mas perigoso também, se for para analisar, velho. Nossa. Com 9 anos, tu num chat. mas olha hoje, né? Vazado. Não, continua, mas... Continua mais perigoso, entendeu? mais perigoso. O A e-mail... gente não era exposto, a gente era anônimo. Né? É isso, exatamente. E o e-mail foi uma coisa que perdeu o sentido. Não é sentido, mas ele mudou de sentido. Ele virou comercial. Sim, não. Exato. Porque o Ele é um e-mail, RG. porque o e-mail ele era tua identidade virtual, que era o teu endereço virtual. Só que o e-mail também ele tinha limite de comportar tamanhos de arquivos, né? Não sei se tu lembra. Sim. Que, tipo, os e-mails competiam por isso. Na época, o torpedo era, tipo... A Claro tinha tantos torpedos, a Oi tinha tantos. E os e-mails eram... O Hotmail vai ter 2 megas de... O Yahoo te dá 3, caralho. É, bem isso aí. Foi uma coisa que mudou muito, né? Sim. Que não comentei. O e-mail ele começou a ser utilizado pra ser teu RG. Pra tu conseguir entrar em todas os sites, enfim. Mas nesse sentido ele é até hoje. Sim, não. Eu quero dizer, mas ele mudou naquela época e ele é assim. A função comunicativa, a função do De e-mail e-mail em si, é da profissional. tua caixa de e-mails, mudou muito e se tornou basicamente só
Um exemplo bem banal, mas é um exemplo. Antigamente, se mandava putaria, não era no WhatsApp, era no e-mail. É isso aí. Com GIFs de 2 segundos e fazer alegria da rapaziada. Hoje o e-mail é uma ferramenta de comunicação interna de empresa. Por exemplo, na minha empresa, que é uma empresa... Ou entre empresas também. Ou entre empresas, isso aí, se eu compro de uma empresa ou vendo para outra. Mas a empresa que eu trabalho, que ela é grande, o nosso meio de contato é e-mail. É que ele acabou se tornando um meio mais formal. Exatamente. O e-mail hoje ele é um Porque, documento já profissional. repararam que talvez seja porque ele continua sendo anônimo? Por exemplo, tu não vai se comunicar com alguém pelo Instagram, porque tem teus stories, tem tuas fotos, tu mostra a tua vida. No WhatsApp tem foto também, tipo, enfim. E é muito íntimo. de perfil. E agora, o e-mail continua sendo só uma frase, uma coisa nada a ver. Então acho que por isso que ele acaba se tornando... Ele continua sendo mais usado de forma mais formal. Porque ele continua te garantindo anonimato. Tu não tem como... Como é uma relação de cliente e fornecedor Serviço mesmo. serviço, por exemplo, tipo... Quem vende o serviço não quer que o cliente saiba quem ele é. Ele quer que o foco seja o serviço. Isso aí. Então talvez por isso o e-mail ainda seja usado dessa forma. Isso aí. Boa. Mas o Vou MSN, patentear a ideia, inclusive. mas o MSN da época era o contrário, que era justamente pra reunir o pessoal, era o bate-papo Era o total. Tendel. MSN era o Tendel. É. E daí, como é que foi essa primeira relação, tipo, com o MSN e tudo mais? Tu lembra, assim? Eu lembro muito, tipo... Cara, a primeira relação não lembro, mas... Tipo, o MSN a gente usava o dia inteiro o MSN, velho. Quer dizer, enquanto tava no computador, né? Isso mudou muito também, de tu ter as pessoas pra conversar enquanto elas estiverem online. Exato. Então, às vezes, tu entrava e tu queria falar com uma pessoa e ela não tava online. Tu não tinha nem como avisar ela, assim, tipo, ô fulano, quero grande falar causa contigo. Ou mandar e ela ia ver depois da mensagem. Uma grande causa da ansiedade hoje em dia, inclusive. O É. famoso vizinho azul não... Tá ligado? É isso Essa aí. vibe, a gente não existia isso. Porque, Sabia tipo, como. se a pessoa não tava online... Já era? Foda-se, ela podia fazer qualquer outra coisa da vida dela e beleza, tá ok isso. Aí hoje em dia as pessoas não visualizam nos próximos 30 minutos e tipo, meu Deus, o mundo vai acabar, essa pessoa tá morrendo? Não, você tá fazendo as coisas. E o MSN, pra ver como é progressivo isso mesmo, o MSN tinha os status, né? Ocupado, ausente, e era respeitado isso. Tipo assim, o fulano não tá, beleza, não vou falar com As ele. pessoas realmente era levavam a respeitado. sério, verdade, cara. Hoje em dia a gente quer muito, tudo imediato, né? Outras coisas de... Qual que eram os... O que o MSN te oferecia, além de mensagens? Eu só quero fazer uma menção rosa de novo ao chat do UOL, que ele me ensinou a linguagem da internet. Usar o KD, VC, sabe? Meu primeiro contato com esse tipo de linguagem de internet mesmo, Abreviado? informal. Abreviação? Lá que eu aprendi a escrever pra depois no MSN tecer as minhas linhas assim, MSNicas. Com as minazinhas? Tecer com... Não! Sim ou não? Fica a dúvida aí. Cara, o MSN tinha... Eu acho que foi ali onde começou tudo, que foi até demais, que foi os emoticons que a gente tava Os comentando. emoticons, pra quem é galera jovem que não pegou o MSN, que hoje vocês usam emojis. Na época era Tem até filme de emoji, velho. Que são uma boa parte dos emojis de hoje. É uma variação dos É uma emojis. variação, uma cópia dos emojis que tinha- Emoticons. Dos emoticons. É. E a gente tinha que montar, né? Tu baixava PEX, na verdade. E eu nem E tu sabia... podia fazer o teu próprio emoticon. A gente tinha vários do Pelanza, por exemplo. Você lembra verdade. disso? É Mas que nem os... quem parecia- fazia? Chegava pra mim, a gente Tu salvava. cortava no Paint uma imagem, uma colocava foto no parada, formato. Era o sticker de hoje. Era o sticker de É, hoje. salvava num tipo de arquivo que ele virava um... Sim, de sim. formato. Sticker de hoje. Tinha os Winx, que tu mandava um GIF animado que cara cobria a tela rotando. inteira da pessoa, É. entre porcos, morcegos e... te lembra? Não, e baú do coração, tipo, um cara... É, cara, era horrível, porque tu tava lá no Orkutão, de boa, numa comunidade, do nada brotava um morcegão na tua tela. E azedava o que tu tava fazendo naquele momento. Era horrível. O Vazata que abriu minha cabeça, né? Porque eu falei que eu sinto saudade do botão de chamar atenção no MSN, que todo mundo odiava. Que ele tinha um limite de uso, né? 3 vezes. E... Só que ele falou que hoje em dia... Qual que é a técnica, Vazata? Não, eu, pegando a referência do famoso chamar atenção, o que acontece? Se eu quero muito falar com uma pessoa naquele momento, se é alguma coisa muito importante... WhatsApp. Eu tenho duas etapas. Primeiramente, eu mando 3 vezes o nome da pessoa. Por exemplo, Jorge, preciso falar contigo agora. Ele não respondeu, vou mandar Jorge. Eu E sempre aí na faço isso. sequência que ele manda. Jorge. Daí se não respondeu, eu ligo. Mas tipo, não é pra... Não é pra falar comigo. Não é pra tu pra olhar o atender. celular. Pra chamar atenção. Quando tu atender, eu vou desligar e esse é meu chamar atenção. Pau no cu, né? Mas eu uso isso também. Vai estar todo mundo fazendo isso, cara, meu Deus. Life hacks. É. Só que pra você que não conheceu MSN, eu acho muito difícil isso.
Mas... né? tem, Que né? podcast é um pessoal mais velho, acho que não. Nosso público é mais velho. É. O Cauã. Ah, tá. Calma. O MSN, ele foi um divisor de águas, porque o UOL, ele era um chat impessoal. Tu sempre tinha que criar uma figura. O MSN, ele era linkado com o teu perfil. Tu botava foto, tu tinha um nome real, tu se expressava. A música então, que tava escutando. tu tinha um subtítulo, tu tinha uma legenda, Mandar tu tinha uma direitinha. cor. Então, ele foi a primeira rede social pra mim que eu tive que expor o meu perfil. Entendeu? Claro, junto com o Orkut, mas ali como eu tinha um contato direto, foi a primeira que eu tive que dar uma cara. E daí é quando começa nós escolhermos a nossa cara virtual. O teu nick na MSN te dava a tua identidade, né? A Exatamente. fonte que tu usava. É A isso. fonte que tu usava, tu era descoladão. Qual música do Charlie Brown tu escolheu? Qual dos crachos tu tava ouvindo no momento? Qual strike? Porra. E o... Forfã strike nessa porra tinha muito na nossa época, né? E o MSN também já tinha essa questão dos grupos na época, né? Tu conseguia ter conversas em grupos, só que eram Muitas. grupos momentâneos, né? Tipo, tu for... Tu fechava a janela, tu saía. Isso, exatamente. Bah, nossa, isso faz Eu falta. não lembro se tinha um limite, mas, cara, uns 10 pessoas ao É. mesmo tempo. 10 a Virava gente já uma falou loucura. tranquilo. Fora que quando, tipo assim, Mas é confuso, era muito confuso. foi lá, Jorginho, vamos dar um rolê hoje. Cola aí antes. Aí se reunia. A gente abriu, só que não tinha como abrir duas contas ao mesmo tempo. Não lembro se tinha ou não tinha. Não tinha Mas porque era um foda-se. programa. Aí o Jorginho abria dele, aí botava o famoso, né? Nego Jorge, fit. É. LVZTT. VZTT. E aí já abria a margem pra entender o mesmo, né? Todo mundo podia falar com todo mundo. Exato. Quero falar com o Jorge, eu tô autorizado a falar com o Basata. É, isso aí. Exatamente. Porque eles estão no Tá pitch. na casa do Vazata, tipo... Exatamente. Eu rolava Exatamente. boas conversas do Vazata falando pelo Jorge, o Jorge falando pelo Vazata, tinha bastante gente. Amigos rolava Paulo, muito isso. não deixa o MSN aberto. É. Hoje vocês compram com o celular, é o MSN aberto. Já a rede social da época, que era o Orkut, que nem eu falei, a gente tinha a aba aberta da internet, o MSN, e O navegador. o Orkut ele não tinha esse bate-papo direto, assim. Era uma coisa Era pro mais... scrap, era um mural de recados, literalmente. Era um mural isso de aí, recados. era um mural de recados. E o recado definitivo seria um depoimento, no caso, né? Que era tipo uma declaraçãozinha. A briga pelo Deixar topo era um anonimato. absurdo, né? A briga pelo topo. Ou mostrar pra todo mundo, né? É, o depoimento... Lê, mas não responde. verdade. Depoimento tu aceitava ou não. Aí Lê, vem, mas não aceita, lê, mas não aceita. Lê, mas não aceita. aí vem pérolas da internet, assim. Nossa. Nossa, muitas declarações. Não, de aceitar coisas que não deviam também. Daí, Exato. tipo... Exposed. É. E aí já era, né? Outra coisa Era equivalente aos nudes de hoje em dia. É. Vazava os depoimentos. Verdade. Outra coisa do Orkut era que tu podia ver quem que recém tinha entrado, né? Tipo assim... Não, quem tu entrou na tua identificava conta. isso, né? Os últimos 10 perfis que visitaram tua Isso é muito página. bom. Cara, isso Isso é não muito Só que Isso daí, era bom. todo mundo podia ver quem que os últimos 10 que entraram na tua conta. Não era. Não, era pessoal. Não era Sim. privado, Todo mundo podia ver. podia ver. Tu podia ver. Se tu não mudasse tua conta, tu podia ver sempre as últimas pessoas que visitaram o teu. Tu podia usar um modo anônimo, que ninguém ia ver que tu visitou, mas tu não ia conseguir ver mais ninguém que visitou o teu. Mesma vibe dos WhatsApp. vizinhos do Do WhatsApp. WhatsApp. Tá, mas eu buguei agora. Tipo assim, ó, eu vou entrar no Orkut do Vazata. Vai Vazata. entrar no meu Orkut. Eu entro no Orkut do Vazata. Lá eu consigo ver as pessoas que entraram no dele? Isso, Sim, vai. Se ele não consegue tem, se ele não tem esse bagulho anônimo, vai se fosse aparecer. hoje em dia, dá uma Tá, merda. Se o teu era uma oculto, todo que tu era, mas olhava é que pra mim funcionava assim, ó. Só eu via o... Quem visitou meu próprio perfil. Isso, Não, exatamente. Não, Então- só tu via. Só tu via. Ah, então, pessoal, é isso É aí. isso. Sim, é isso. Não, pra mim. Ah, e a Não! Não, mas as pessoas conseguiam ver. Essa é a maior Que merda as do pessoas mundo. conseguiam As pessoas ver. conseguiam A pessoa... Não, gente, ó. Lembra que assim, ó, é que nem o Demore falou. Eu entrava, dono da conta, conseguia ver as últimas 10 pessoas, certo? O que eu poderia fazer? Com esse modo ativo, quando eu entrava no do Vazata, aparecia pra ele também que eu entrei, nessas últimas 10. Se eu não quisesse que aparecesse pra ele, tinha como, só que não ia aparecer nem as minhas. Só que as únicas pessoas que iam saber é o dono da conta e quem entrou. É, isso aí. E Não era aberto pra todo que eu mundo. quero dizer que não era público quem É, acessou isso, a tua isso. conta. Não era É isso, público, não, isso não. Só tu É. podia ver. Só podia ver. Foi Cara, um rolava devaneio, então. rolava Na trova. minha cabeça eu acho que... as Sem falar pessoas mais podiam. alto. Rolava trova só de visita. Desculpa. Como é que é? Tal pessoa tá uma semana direto no meu Direto, Orkut. olha, Tu mapeava o que as pessoas te seguiam e já fazia. Nossa, essa muito. sabe, sabe? E no Orkut tinha as comunidades, que também era um bate-papo daí Dá pra mais conversar. mais Nichado. nichado, isso aí. Assuntos, era definidor de Cara, assuntos.
A minha mãe e meu padrasto se conheceram pelo Orkut por causa dessa história de comunidade. Hermina é top. Debochado, mas era da Juventus. Era da Juventus. Ah, pode crer. Era a comunidade Do da Juventus. Hamburgueria. Juventus. Não, fala aqui que não vão pagar nada pra ninguém aqui. Eu Pra nós, hein? Agora, X a Oliver patrocina Dog... nós. Mas eu acho que na época eu pelo menos, usava errado as comunidades. Eu achava que era só um esquema pra montar o teu perfil. Tipo, o Demore gosta de também. coca, o Demore... Mas nas comunidades rolava muita coisa. Sim. Tinha tópicos de pesquisa, de tipo, você já fez Fórum. isso, tal, com Nescau, sei lá, tá ligado? É um fórum, na verdade as coisas eram fórum. Isso, né? exatamente. O Orkut tinha todo um formato bem fórum, né? Isso. Que era o modelo que se tinha. Esse modelo de timeline, até tinha no Orkut, mas era um pouco diferente. Tu tinha que estar sempre navegando para as coisas acontecerem, ele não te mostrava as coisas. E não tinha esse... Ele não tinha esse feed E interativo. não tinha esse comando, enfim, esse esquema de mostrar teus interesses, o que tu mais visita. Não existia essas coisas. Então era realmente quem postou as coisas por último. Então tinha coisas que tu não quer saber. É que a Se timeline passaram, só fosse atrás. do Orkut era só as tuas coisas e quem Sim. interagia contigo. Sim. Daí eu tinha que entrar no perfil do Demore pra ver o que ele tava fazendo. Não aparecia as coisas que ele tava fazendo pra mim. Daí quem mudou isso foi o Facebook, né? Que daí tudo que as outras pessoas faziam tu ficava sabendo sem ter que entrar no perfil delas. Só por seguir. Que horrível, né? Que triste. O MSN seguiu um tempo ainda. Eu acho que o MSN e o Facebook tiveram uma intersecção. Pouca. Não sei, pouca. Aqui no Brasil, pelo menos pra nós, foi pouca porque a gente usava muito Orkut. A gente ficou muito tempo com o Orkut. A gente demorou pra trocar pro Facebook, porque o Facebook era um negócio de galera mais velha, eu acho, não sei, velho. E o Facebook demorou pra vir traduzido pra cá. Também. Ele era mais profissional, o Facebook era um bagulho tipo, era muito pró na internet, parece. Eu sempre achei bagulho de Playboy, na real. Assim. Rótulos. Não, mas Mas também o Playboy Rótulos. ele era mais instruído pra ter isso. E o Google tá ligado? Plus. Esse aí não deu, né? Esse não deu, durou 2 dias. Esse aí não deu. Daí saímos, Você então, gosta o também. Orkut infelizmente morreu. O MSN, as pessoas foram cada vez entrando menos no MSN. Cara, o Mas sabe MSN... por quê? Porque daí quando as pessoas trocaram o Orkut pelo Facebook, o Facebook te oferecia uma coisa chamada Messenger, que era aí te que eu queria oferece até chegar. hoje. É aí que eu queria chegar. O MSN foi morrendo justamente porque o Facebook conseguiu matar todas Uma as... necessidade que tu tinha. Porque o MSN tu tinha que estar na frente do computador, logar no MSN. E daí eu lembro que surgiu bem na época também o início dos smartphones ali. Então se tu tinha um ícone do Facebook, um aplicativo no teu celular, tu já tinha o chat do Facebook no celular também. Sim. E o Facebook não tinha como dar dislike, né? Que no Orkut tinha como tu recusar as coisas, achar ruim ou bom. Sim. E o Facebook foi a primeira rede que não tinha tipo Tu dislike. só curte. Ou tu curte ou tu passa reto. E daí as pessoas começaram a migrar pra questão de tipo se sentir mais aceita. Olha a viagem. O Mark Isso, Zuckerberg tudo acabou com o sociais, universo. Né? Se for ver, o Orkut é bem segregado pra essas coisas de comunidade e tudo mais. Mas a gente não sentia essa vibe ainda, né? De segregação. Não, né? Era bem mais tranquilo, né? É que eu usava pouco. É outro Brasil também, né? Era outra época. Eu fui pra MSN até ele morrer. E mesmo quando já veio o WhatsApp, aquele... É um Nokiazinho WhatsApp. com teclado. Sim. Ele já podia BlackBerry? ter... Não, era o da Nokia. BlackBerry também podia. Mas, tipo, aqui em Caxias era só se tu tivesse operadora Vivo que conseguia ter esse WhatsApp. E eu... Nossa, já... Daí sim mudou, mas eu fiquei um tempo só com o Facebook. Pois é. Sim, Usando sim. o Messenger. O Facebook... E aí é que daí entrou junto o Twitter, né? Verdade. Aí estourou o Tweetão, O Twitter. que não é exatamente... Não é um Um meio de comunicação. meio de comunicação. Direto, bate-papo. De bate-papo, que é o tema é bate-papo, mas tu se comunica com as pessoas por lá também. Sim, gera bate-papo. Gera bate-papo. É uma exatamente. outra linguagem. É. É uma outra linguagem. Daí, eu lembro que nessa época a gente usava o Messenger do Facebook, quando eu queria ter uma conversa mais... Ou quando era só interação social, num geral, era Twitter, velho. E a gente, Chamava os brother pro rolê, era Twitter. E a Marcava gente- os caras e era isso. a gente usava ligação com crush na época. No que é? No celular de usar ligações ou usar SMS. Eu ainda usava muito SMS, pra me SMS, comunicar. sim, SMS Sim, muito. sim. Tinha aquele esquema de, tipo, se eu tô pensando em ti, eu te dava um toque, né? E aí ficava Exato, 3 horas, exato. 3 horas dos crianças se mandando toque, pip, pip, É. pip, pip, tá ligado? E tinha aquele esquema dos 3 segundos. Que nunca funcionou.
Que disse que não contava. É a que tu ligava. A lenda urbana do... Caralho, o é celular verdade começa a isso. cobrar depois dos 3 segundos. Aí tu atendia, tava chamando lá, Oi, Aí, Gerson, tudo bom? Desliga. Não, era mais assim, ó. Oi, Gerson, bom. Tudo certo contigo? Tudo bem, É o Julius que mete essa também, né? Outra coisa legal que a gente deixou passar do MSN é que ele criava uma pasta no teu computador com históricos de conversa, né? Então tu podia revisitar. Traumas, cara. Tu podia revisitar Traumas. Tu podia revisitar tudo que foi conversado, tudo ficava salvo. Era tipo um arquivo de polícia aquilo lá, né? Sabe qual que era o mais louco do MSN? Que ele foi o primeiro bate-papo que ele saiu da escrita. Tinha eu ia chamar de audioconferência, mas eram chamadas de vídeo. Ah, webcam famosa, né? A famosa conversa de webcam, que daí depois, quando isso popularizou, começaram a utilizar o Skype, que ele era específico pra isso. Ele era um bate-papo, mas ele era específico pra chamadas de vídeo e conversa. Videoconferência que se chama, né? Mas pra vídeo. Videochamada. Mas é que tá, essa era a intenção dele, sempre foi até hoje. A questão é que a gente usava ele de outra forma. Tanto que hoje o Skype continua sendo um aplicativo de conferências, principalmente comerciais e empresariais. Porque eles queriam tornar esse contato que era escrito mais pessoal, só que a gente absorveu diferente, cada vez mais impessoal. Então eu não quero que esteja me filmando toda hora, ou que tenha o da minha voz, Mas eu quero só falar. Mas eu acho que isso é muito cultural, na verdade. Sim, Porque sim, é eu nosso. acho, porque que tem muitos lugares que a videochamada é mais utilizada do que qualquer outro tipo de comunicação, assim. Talvez pode ser pela nossa defasagem de tecnologia, né? Mas bom ponto, eu ia falar isso, mas olha que louco. Eu acho que pela novidade a gente consumia isso com uma tecnologia totalmente podre, assim. Tá. Que as Twitchcams, essas coisas que tinha, era Nosso uma material. Era uma qualidade horrível, mas a gente fazia, mas talvez pela novidade. Hoje em dia a gente tem muito material tecnológico, mas não continua fazendo isso. Na verdade, essa questão de material tecnológico, tipo, se aproximou muito as camadas. Tipo, uma vez tinha uma diferença muito grande. Hoje em dia, cara, tu tem o iPhone 10 parceladão ali, tipo... Sim. Não, e o... Saca? Quero mais dizer acessível. E o concorrente do iPhone 10 não é tão diferente quanto, né? Exatamente. Então, tipo, aquela época, tipo, nós, quem tinha o primeiro smartphone era uma pessoa e os 30 outros tinham o Nokia 1100, que era o tijolão, tá ligado? Hoje em dia não. Hoje em dia todo mundo tem pelo menos um smartphone com as mesmas funções, talvez com qualidades diferentes, mas com os mesmos acessos. Mas aí essa parte da videochamada, mas eu acho que é mais cultural mesmo. E eu acho que é mais de geração também. Eu acho que o pessoal mais novo agora, ele usa bastante essa coisa do vídeo, cara. Eu uso, quase nunca usei isso, assim. Falar com alguém por vídeo, então. Eu só no trabalho Aliás, mesmo. basicamente. Mas é que daí... Casal faz dessa. Será que faz? Conversar com vídeo? É que daí talvez distância. Faz com né? vídeo? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que vamos sabe como é que saber. usa, tipo assim, ó, tua família é de São Borja. Quando eu tava na ligado? Austrália eu fazia... Eu acho que é a família. distância. Pra falar com a tem a ver. família. Mas é pra suprir uma saudade, Ou tá quando ligado? se tem criança em casa lá, o Miguel, eu meu acho que afilhado, ele criança- sempre me liga por videochamada. Ah, porque é fofo. Mas tipo assim, olha quantos anos eu e tu, a gente morou longe, a gente nunca fez videochamada. Chamado. Acho que é porque a gente sente muita saudade de tudo de uma pessoa quando a gente sente saudade, certo? Até, tipo, tu vê por foto uma coisa, mas tu vê o movimento, tipo, Sim. a fala, o jeito que... As expressões As contando expressões, história. acho que é por isso que a chamada de vídeo mata saudades que um texto de bate-papo não mata. É. Porque a gente sente saudade das reações, né? Desculpa. Das Mas reações. o Gabriel esses dias me ligou, ele tava no Rio e ele queria me mostrar uma coisa. Ele me ligou no videochamada e mostrou. Tem esse lado Mas você também. podia ter te mandado uma foto no Ah, isso WhatsApp. também. Não, mas aí que tá, era um pôr do sol. Olha que Talvez... genial. Nossa, que talvez Nossa, num momento que estático Gazeiro, não transferisse o sentimento parabéns, que tu cara. gostaria. Vou Você é um desligar amigo. todos os microfones, Você é um só me ouve amigo. aqui, ó. Parabéns, amigo, você é um amigo. Obrigada, Ó. amigo. Parabéns, Gabriel Gazeiro. Você foi muito, mas muito bem. Tá, beleza. Seguimos? Seguimos. Depois do Skype, MSN, Facebook, Messenger, chegamos no Jorginho. Famoso No Jorginho. Zap. Zap! Zap! Que veio com tudo estremecendo, né? Não, o WhatsApp, ele chegou de uma... Ele ainda tá. Porque se renova, ele Porque ele se reinventa. Porque ele tá na polêmica. Ele tá pra denunciar um deputado. Ele tá pra denunciar um Vaza juiz. áudio. Vaza áudio. Vaza imagem. Negão da piroca? Gemidão. Gemidão do Zap. Gemidão, tá aí uma coisa. Eu acho que o WhatsApp bomba tanto, porque é o Brasil perfeito. O cara. o É a síntese WhatsApp- perfeita do Brasil, é o Brasil. bar. O Basse Zap é Zap.
É a síntese perfeita do nosso país, assim. Essa WhatsApp zoeira do Brasil. que tenta ser controlada e ninguém controla. Não. Ninguém... Figura, cara, foi o auge. Daí o WhatsApp começou mais conversa, tipo texto mesmo, né? É. E aí foi... O áudio foi uma revolução. O áudio, cara, foi um verdade, negócio, ó. verdade, o áudio. Porque Cara, no MSN tu podia mandar áudio, só que tu tinha que ter um headset, tá É, ligado? isso. Ou tipo um fone no celular, não. No celular tu pode só apertar o botão. Outra coisa que mudou muito da época do MSN pra cá foi a troca de mídias, né? Se eu quisesse te mandar uma música, por exemplo, no MSN, tu ia demorar tipo 30 minutos, 40 minutos pra receber a 7 música. mega um MP3, tá ligado? Hoje em dia a gente recebe arquivos gigantes em 2 segundos no WhatsApp. Por né? causa do aumento de velocidade oferecida também, né? É, claro. Então a conversa passou pra mídia, que são arquivos, daí tem foto, áudio, todas as gamas. Assim. Chamada E de o vídeo. WhatsApp é tudo, é uma empresa, tu pode comprar lá o que tu quiser pelo WhatsApp hoje em dia. Tipo, Também, vídeo de verdade. pizza. Verdade. Virou um negócio Virou um também. negócio também. E é engraçado que a evolução, se a gente pegar lá desse aqui que a gente tava falando antes, tudo vai agregando coisas, tipo, como se a forma perfeita final fosse o que agregasse todos os tipos de comunicação no aplicativo só. O WhatsApp matou a telefonia móvel. É verdade. Hoje, a telefonia... Nós, da telefonia, nos moldamos... Toda a nossa solidariedade aos trabalhadores telefonistas do Brasil. Eu acho histórico de todo mundo, mano. O Mike tá devendo na justiça com as deles. Que o WhatsApp ele matou o móvel, basicamente, sabe? Cada vez vai ser utilizado menos. E claro, agora a gente tem o Insta, que tem uma baita ferramenta de comunicação. Os aplicativos de conversa, de mensagem dos fabricantes mesmo, Apple, Samsung, estão cada vez melhores. Então, o WhatsApp é um bagulho muito Brasil ainda. Pergunta pessoal. Por que a gente tende a usar mais, a gente prefere usar o WhatsApp do que o direct do Instagram, por exemplo? Porque é Brasil. Não, mas eu acho que tem propósitos diferentes aí, pessoal. Se criaram... Eu também concordo, se criaram propósitos diferentes. Mas vocês não se pegaram, tipo assim... Que pra mim o WhatsApp, ele é uma camada de intimidade. Tipo assim, ó... Boa. Conversar pelo Já Instagram... foi mais, eu acho. Já foi mais. Mas eu tenho isso também. Mas tem pessoas que eu converso só pelo Instagram. Em nenhum momento eu quis dar o meu número de telefone. Às vezes eu e o Jorge mesmo, nós começamos um assunto no Instagram e acabamos no WhatsApp porque parece que ele é sério. Exato. Exatamente. O WhatsApp o Instagram, ele é a nossa da zoeira. Sabe por que também? Porque eu acho que o Instagram tu tá falando sobre o Instagram a maioria das vezes. Sobre um assunto que tu tá, por exemplo, vai responder um story. Tu tá comentando algo, tá fomentando algo. E aí quando tu quer realmente entrar em uma conversa que fuja do tópico daí tu vai pro WhatsApp. referenciado ali, tu acaba chamando no WhatsApp. É isso aí. Boa. É isso aí. Nossa. E também porque, por causa da último lançamento, a revolução do WhatsApp, que foi as figurinhas. Os Stickers. Aí eu parei de entender. Aí entra vocês agora. Falou, velho. Velho, né? Eu tô muito velho, não dá mais. Uma coisa boa do Instagram é que ele limita áudios a 1 minuto. Eu já falei isso. Graças a Deus. Sim. Não que eu não mande áudios Eu já lá. falei nesse programa que o WhatsApp tinha que ser pago. A versão assim, ó. 30 grupo de velho, trabalho. A versão grátis era assim. Trabalho. A versão grátis era assim, ó. No máximo 3 grupos. Os teus áudios de no máximo 45 segundos. E acho que isso aí tá bom, é o que mais me irrita. Mas, tô falando agora, mas faz muito sentido isso, mas me lembrou também que o Twitter, ele revolucionou por causa que ele te limitou o número de caracteres, né? Sim. Então tu tinha que se expressar num tanto de... um número de... Que dobrou agora, né? Que dobrou, mas... 280 agora. Era 140. Eu acho que o que criou esse misticismo no Twitter era isso. Que tu era obrigado a criar uma ideia dentro daqueles caracteres. Tanto que dizem que, tipo, é a rede mais... Tipo, que te exigiria um raciocínio jornalístico, assim, caso que tu tem que criar uma matéria, como se fosse, sabe? Realmente... Foda-se, é uma teoria não, mesmo, né? Mas se realmente tu quiser passar uma ideia no Twitter, eu que agora eu voltei a utilizar, só que eu uso de uma maneira muito diferente. Se tu quer passar uma ideia sobre alguma coisa, tu tem que ser muito mais objetivo. Isso. Tu tem que ter identidade, porque tu vai criar tua linguagem e quem te segue vai entender o que tu tá falando. E é muito louco, pra outras pessoas não vão entender. Se é um perfil, tipo, mais pessoal Mas que usa-se poucas pessoas que seguem. usa-se muita coisa pronta no Twitter também. Por exemplo, aquele bagulho do ninguém, absolutamente ninguém, nananana. Sim. Pessoas sim. pegam esse
padrão, pegam esse padrão, esse meme e começam a aplicar. Então, tipo, tu acaba pegando algumas identidades, algumas coisas prontas pra usar como linguagem também. Sim. Só reproduções, A Duda tá no Twitter agora. Tá tweetando sobre o Twitter. Não. Que é o Twitter. Inception de Twitter. Ninguém. Absolutamente ninguém. A Duda lá no Twitter fazendo nada. Falando sobre ninguém. Eu não queria entrar nessa polêmica, mas ainda bem que a gente tem pouco tempo, daí nem dá tempo da gente entrar nessa polêmica. Que, como tu falou antes, que talvez esses grupos, esses bate-papos, o perfeito seria eles integrar todas as mídias, ao mesmo tempo tá integrando mais pessoas, né? Que é essa classe social que a gente falou do celular, certo? O Zap chega desde o molequinho até o empresário bilionário, entendeu? E o vovô, né? E o vovô. Então, vocês não acham que o bate-papo tá sendo mutável o tempo todo, junto com o acesso dele pra todo mundo, e daí todo mundo se encontrou num meio que tá sempre mudando, não deu essa puta confusão que a gente tá vivendo hoje em dia, de fake news e de ninguém sabe mais o que é o que e tudo mais? É a bomba nuclear de todo... Eu acho que a tecnologia tá mais rápida que o ser humano, essa é a real, tá ligado? Tipo, a gente não tá conseguindo acompanhar. Eu vou aproveitar que a gente tá no finalzinho. Eu tenho uma teoria que o nosso cérebro ele funciona como se fosse um HD. Tá ligado? Ele tem um limite. E nosso cérebro também funciona através de uma memória RAM, como se fosse. A gente tem um limite de processamento, quanto a gente consegue processar por minuto, por segundo, por momento. E, cara, a gente consegue absorver tanta coisa ao mesmo tempo. Tipo, por exemplo, a gente tá conversando aqui e eu tô respondendo alguém no Instagram e não sei o que, vendo um bagulho. E passa dessa taxa de processamento que meu cérebro consegue, ou até limita o HD dele, lota do cérebro. Sim. E isso, tipo, tilta, nos causa ansiedade, muito mais aumento de depressão, todos esses problemas. Nós não evoluímos o tanto que a tecnologia evoluiu nesse pouco tempo. Então a gente recebe muita informação e um dia sim o nosso cérebro vai conseguir, ou não, ou a tecnologia vai nos destruir, mas vai conseguir absorver esse tanto de informação. Só que hoje é muito isso. Parece que a gente... nós demoramos, na verdade, muito mais do que a gente criamos. É foda de absorver tudo. Esses dias eu vi uma frase muito legal também, que era uma jornalista falando que, tipo, quanto a gente usa errado o celular e tal, mas é que porque a gente usa errado por causa que é a geração que tá descobrindo essa ferramenta ainda, tá ligado? Tateando isso. Então ela falou, nossa, eu acho que os meus netos vão falar pra mim, tipo, nossa avó, como vocês usavam errado o celular naquela época, sabe? Eu acho que ainda vai rolar isso, assim, que a gente tá se adaptando junto com a tecnologia. E é como nós somos os primeiros, tudo que tu falou antes é cientificamente comprovado, entendeu? Então, só que a gente precisa ter tempo de estudo pra comprovar alguma coisa. O século XXI, na minha cabeça, é o século de transição de tecnologia. É, isso aí. Tipo, tudo bem, já tinha internet nos 90, 80, mas não foi nos 90, 80 que popularizou e, tipo, ficou acessível para todo mundo, entre aspas, todo mundo, né? É isso aí. Mas, enfim. Então, esse século que a gente tá vivendo é o século de transição de toda essa tecnologia e muitos outros tipos de tecnologia. Por exemplo, a robótica. Não tem nada a ver com o assunto, mas enfim, é um negócio que agora que as pessoas começaram a, tipo, não, esse é o futuro. Então a gente vai começar a trabalhar nisso agora. E a gente não sabe como é que vai ser, porque a gente é a geração de transição. É isso aí, é bem isso aí. A tecnologia, a mídia, ela só evolui quando ela tá em contato com a massa. Então, por exemplo, a robótica hoje, a automação, ela é muito mais presente no nosso diário. Normalmente, naturalmente, vai agora começar a evoluir muito mais esse bagulho da robótica, como foi com o meio de comunicação, quando chegou em nós, ou de criar conteúdo. E é muito foda porque tem gente que cria tecnologia para ser nichada. Só que a tua tecnologia só evolui quando a grande massa usa. Porque daí sim tu consegue ver todos os tipos de perfil de pessoas que consomem. A tecnologia, a gente tem que lembrar que ela é em constante aceleração. Ela nunca a gente vai parar de evoluir tecnologicamente. A gente só acelera. Quanto mais evoluído, mais vai rápido e menos a gente acompanha e aí, tá ligado? Era só pra falar de WhatsApp. Mas, cara, final perfeito. E o que o Vazata falou, eu bato muito na tecla, assim, de que hoje em dia a gente tem muitas opções, a gente tem uma variedade quase infinita de opções de consumo de qualquer tipo de coisa, só que ao mesmo tempo a gente fica perdido, porque a gente não sabe o que consumir, e daí acaba aqui nos frustrando e gerando, tipo, doença, tá ligado? Sim. Daí a gente cita aquele velho filósofo brasileiro, músico, Martim Bernardes. Às vezes ele aparece aqui, às vezes ele aparece. Que é o triste geração que pode tudo, quando tudo virou superficial, tá ligado? Exatamente. É exatamente isso. Exatamente, a gente tem um poder sobre coisas que às vezes nem valem mais tanto, né? Caralho.
Me manda um zap. Pra não ficar na bad, eu vou mandar um gemidão aqui, peraí. O número... Não, Vou mandar um vou gemidão. botar o número de telefone de todo mundo na descrição. Não, brincadeira. O meu tá no Instagram, cara, não tem nem escolha, tá ligado? Mas o WhatsApp, eu achei que era um bagulho que ia morrer. Mas os stickers salvaram muito. Porque tu começou a se ver representado naquela mídia. Tu é um sticker. São vários stickers. Tu também é vários. Eu vou usar até vários. Mas é muito louco que o que revitalizou o WhatsApp foi o sticker, cara. Eu acho isso. Eu acho que assim, tipo, a mensagem de Porque o bom dia status do não velho. deu certo. Porque o status não deu certo. Não. Ó, status não deu certo. Ó, é gemidão. É tipo gemidão que tu vai foder com outra pessoa. Pegadinha, tricks. Pegadinha. Traps. Traps. Bobos. Traps Palhaço. bobos do WhatsApp. E tu se reconhecer na ferramenta. Tipo assim, tu podia botar a foto tua e do teu namorado, tua namorada de fundo. Agora tu pode fazer um sticker Do casal. do casal. Não, melhor, o sticker meu e do Tom Cruise se abraçando e botar lá. Muito melhor. Mas sabe, Esse é o limite. Abraçado numa piroca. sabe o que foi o maior tiro no pé de todos os tempos dessa nossa último ano? Que mais foi o Sr. Mark, que ele tentou unificar as redes Sim. com o Story. É. Daí tem Story no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Só que Nossa, acabou que o Story perdeu o sentido. No YouTube tem stories. No YouTube, tem todas as redes da Do mesma Zuck. rede. Do Zuck. Então acabou que todas as redes foram perdendo sentido. E eu acho que Genérica, muitos né? stories não funcionam, né? Não sei se estou falando por Só mim. do Instagram. Só o do Instagram. É Pelo menos legitimado. a minha comunidade, a minha vivência é só Instagram. É, que foi, No roubado, Brasil é só do Instagram. que foi roubado do Snap, né? Que foi Snapchat. a gente nem falou do Snapchat. 3 minutos pra dizer que eu nunca baixei e acho uma bosta. Mas é que Desde aí, não pode dizer que filtros Snapchat só serve pra legazinhos. mandar nude. mas revolucionou, cara. O Snapchat Não, revolucionou. revolucionou. E foi O o filtro do bebê agora por último, muita gente É. não baixou. E foi o único lugar onde o Mark Zuckerberg não conseguiu entrar e tornou um mercado. Ele, tipo, revolucionou o mercado por causa que o Mark Zuckerberg teve que se readaptar porque ele não conseguiu comprar o Snapchat. Mas daí ele foi lá e engoliu o Snapchat de outra forma. Sim, mas aí ele teve Sim. que fazer. Ah, não vai me vender? Então eu vou pegar Então, e vou tirar o vídeo e passar. Filtro pra caralho. Cara, o Snapchat, ele fez essa... De novo, eu digo, quando a gente se enxerga naquilo que a gente consome é muito melhor. Tu começou a, tipo, se caracterizar, ter os filtros, Sim. botar a orelhinha. E, de novo, cara, quando tu Virar interage velho. com uma mídia ao ponto que tu consegue se enxergar nela, é por isso que o videogame até hoje vinga bastante, rede social, ou tipo esses aplicativos que te dão um perfil que é tipo de horóscopo, de tarô, tu consegue se enxergar, esses bagulhos sempre vão fazer muito sucesso, porque ele faz quem consome se sentir dentro dele. Então o Snapchat também, tu podia interagir de uma maneira que, tipo assim, tu podia ser um dragão, tu podia ser um artista de cinema, tu podia estar do lado do Tom Cruise, ou do Henrique Castelli, tá ligado? Ou Eu do adoro Henrique Castelli. Do Antoni, Marcelo Antoni. Marcelo Antoni, enfim. Então, essa é a minha mensagem. Faça Então- para a massa. 20 segundos pra falar do Tindão, então. Jorjão, vai lá. Nossa. Vai, Jorge. Eu nunca tive Tinder. É isso aí, gurizada. Não, eu tive Tinder. Eu não vou explicar, foda-se também. É isso aí, boa noite. E a Terra não é plana.